Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a possibilidade de construirmos um projeto de pesquisa que atenda aos nossos interesses como profissionais da educação. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou apresentar para vocês algumas dicas que são bastante úteis a quem pretende se envolver na realização de uma pesquisa em educação. Em seguida, e aí virá a parte principal da aula, nós vamos discutir sobre a importância de as professoras e os professores conhecerem as formas culturais das crianças e dos jovens com os quais trabalham e conhecerem também as formas culturais da escola onde eles trabalham. Uma boa maneira de as professoras e os professores fazerem isso é construindo um projeto de pesquisa que tenha a ver com o cotidiano profissional deles. Vamos então às dicas para atividade de pesquisa. A pesquisadora Marisa Vohaber Costa, que é professora da URGS e da UBRA, organizou 3 livros que se chamam Caminhos Investigativos. Num desses livros, cujo título é Caminhos Investigativos 2, Outros Modos de Pensar e Fazer Pesquisa em Educação, ela apresenta o que chama de Agenda para Jovens Pesquisadores. A professora Marisa destaca 12 pontos que, segundo ela, devem ser considerados na atividade de pesquisa. Eu penso ser de extrema importância nós atentarmos para essa agenda elaborada pela professora Marisa, porque os 12 pontos destacados nos dão uma amostra dos incontáveis cuidados que o trabalho de pesquisa nos impõe. De todas as dicas que estão colocadas nesta agenda, eu selecionei 4 que eu julgo serem as mais importantes. Uma delas diz o seguinte: pesquisar é um processo de criação e não de mera constatação. A originalidade da pesquisa está na originalidade do olhar. Vamos falar um pouco sobre essa dica que a autora do texto nos dá. Geralmente, uma das preocupações centrais de quem se vê diante da possibilidade de realizar uma pesquisa é a escolha acertada do objeto a ser pesquisado. Será que isso que eu escolhi para pesquisar já não foi extensivamente estudado? Qual será o melhor objeto de pesquisa? Como fazer essa definição? Essas são questões recorrentes também das minhas alunas de pedagogia, preocupadas com a ideia de que suas pesquisas sejam originais, que os objetos de pesquisa sejam novos. Como selecionar um objeto de pesquisa que seja novo? Diante dessa questão, eu costumo dizer às minhas alunas que o mais importante não é que os objetos de pesquisa sejam novos, mas que se coloquem novos olhares sobre objetos antigos. O olhar que a gente lança sobre as coisas é que tem que ser novo. O original de uma pesquisa não precisa estar necessariamente no objeto em si, mas na forma como se descreve e como se analisa o objeto pesquisado. Por exemplo, as minhas alunas de pedagogia têm que elaborar um pequeno projeto de pesquisa ao final da disciplina de pesquisa. Seguindo as orientações estudadas de que o tema a ser pesquisado deve ter alguma relação com a vida acadêmica ou profissional das alunas, elas geralmente acabam escolhendo temas recorrentes na profissão delas, como literatura infantil, brinquedos e brincadeiras de crianças, a influência na televisão no comportamento infantil, crianças e tecnologias, moda infantil, entre outros. Quando as alunas escolhem os temas e começam a estudá-los, elas se dão conta de que parece que tudo o que elas querem saber já foi respondido. O tema da brincadeira, por exemplo, já foi extensivamente estudado por diferentes perspectivas, da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história, enfim. O que fazer diante disso? Após o levantamento bibliográfico, por meio do qual se pode cercar melhor o objeto de pesquisa, é preciso colocar em suspensão tudo o que já foi dito sobre o tema. Conhecer os enunciados que falam sobre o tema, mas questionar esses mesmos enunciados, sempre com base no próprio contexto que possibilitou o interesse pelo tema. Em outras palavras, a pesquisadora retirou o seu objeto de pesquisa do interior de alguma prática acadêmica ou profissional de que a própria pesquisadora faz parte. Tão logo se consiga cercar esse objeto, conhecendo os discursos que são ditos sobre ele, é interessante que se proceda a uma problematização dele, considerando as práticas mais localizadas, mais próximas à pesquisadora, que a motivaram a selecionar aquele tema. Portanto, pessoal, eu repito, há muitas coisas ditas, pensadas, pesquisadas, analisadas sobre o tema brinquedos e brincadeiras, por exemplo.
Mas se essa for uma opção de estudo de alguma aluna, eu a encorajo a realizar a pesquisa, enfatizando sempre que não é o tema de pesquisa que tem que ser novo. Novo tem que ser o olhar crítico, o olhar analítico que a aluna vai colocar sobre o tema, a forma como ela vai abordá-lo, descrevê-lo e analisá-lo. Os óculos, as lentes teórico-metodológicas escolhidas pela pesquisadora e a forma como ela seguirá olhando o seu objeto de pesquisa é que darão o tom de novidade à própria pesquisa. Observem agora a outra dica. O novo não é necessariamente melhor do que o velho. Não deixe o mito do progresso perturbar sua pesquisa. Essa outra dica é conectada àquela de que falamos primeiro. É claro que a gente tem que se atualizar e estudar as pesquisas mais recentes que são realizadas no campo da educação e da área mais específica sobre a qual temos interesse. Mas isso não significa que as investigações mais atuais são aperfeiçoadas ou são melhores. Além disso, os livros recém-lançados nem sempre representam um avanço diante das teorizações que já existem. É comum a gente escutar críticas do tipo: mas as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa não são atualizadas. Esse tipo de comentário expressa a ideia de que precisamos dar preferência nas nossas pesquisas a textos, livros e estudos os mais atuais que pudermos encontrar. No entanto, pessoal, algumas vezes é necessário que a gente utilize diferentes referências teóricas, mesmo que elas tenham sido produzidas há bastante tempo, para que possamos fazer a nossa própria interpretação das ideias dos autores e não simplesmente ler a interpretação que outros já fizeram dessas ideias. Se os livros que não são atuais nos ajudam a problematizar o nosso objeto de pesquisa, por que descartá-los? Observem mais uma dica para atividade de pesquisa. O mundo continua mudando. Não cristalize seu pensamento. Ponha suas ideias em discussão, dialogue, critique, exponha-se. Está certo que o pesquisador queira defender as ideias que ele mesmo produziu a partir das pesquisas em que se envolveu. No entanto, a própria atividade de pesquisa implica também que o pesquisador esteja aberto às críticas que, porventura, sejam feitas às suas ideias. Compartilhar e discutir os resultados da pesquisa com outras pessoas é necessário para que o pesquisador possa transitar em mais de uma perspectiva teórica, sem ficar fechado em apenas uma delas, mesmo, claro, que ele se identifique mais com certas concepções do que com outras. É bastante útil que estejamos dispostos a apresentar as nossas ideias, não para impor essas ideias como verdades únicas e absolutas, mas para que elas possam ser confrontadas com outras interpretações, algumas vezes até mesmo contrárias. É dessa maneira que poderemos ampliar o nosso olhar sobre as próprias coisas em que acreditamos. Agora vamos dar uma olhada em mais uma dica. Pesquisar é uma tarefa social. Divulgue sua pesquisa e procure conhecer as dos outros. É importante que o pesquisador divulgue a sua pesquisa, porque ela poderá contribuir para a produção de novas ideias, tanto por parte do pesquisador quanto por parte de outras pessoas. Quanto mais o pesquisador fizer a sua pesquisa circular, tanto mais ele estará dando o retorno social que é esperado na realização de qualquer pesquisa científica. Afinal, como afirma a professora Marisa Costa, para que um pesquisador ou pesquisadora trabalhe sozinho em seu gabinete ou laboratório, uma imensa rede de saberes, artefatos, aparatos, instituições e pessoas está em operação para tornar isso possível. Bem, pessoal, eu selecionei e apresentei aqui para vocês apenas 4 dicas que a professora Marisa Costa nos indicou na agenda que ela elaborou. Mas eu recomendo que vocês façam a leitura do texto todo, atentando para as 12 dicas, para os 12 pontos que são muito interessantes de serem considerados na atividade de pesquisa. Agora nós vamos passar à parte principal dessa aula e vamos começar falando sobre a cultura escolar. As professoras e os professores de escola estão cotidianamente em contato com as formas culturais de crianças e jovens, certo?
Como vocês sabem, essas formas culturais são produzidas por diferentes artefatos da cultura e se manifestam também de diferentes maneiras, dependendo dos contextos sociais, econômicos, políticos e tecnológicos em que vivem as pessoas. Além disso, os modos de organização da própria escola em que as crianças e os jovens estudam estão implicados nas suas formas de vida, ou seja, as crianças e os jovens constituem as suas identidades também através do que eles vivem na escola, através das maneiras como são entendidos e tratados por eles mesmos e pelos adultos com os quais convivem. Portanto, as professoras e os professores de escola, além de estarem em contato com as formas culturais de crianças e jovens, também estão em contato com as formas culturais da sua própria escola. Ou melhor, não se trata tão somente de estarem em contato, mas de contribuírem na própria configuração dessas formas culturais. Mas para que essa discussão sobre as formas culturais fique mais clara, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de cultura. Se vocês tivessem que definir com algumas palavras o termo cultura, como vocês definiriam? Vocês sabem me dizer quais são as ideias gerais que as pessoas têm sobre esse conceito? Nós fizemos uma pequena enquete nas ruas para saber o que as pessoas entendem sobre isso. Vejam os comentários. Para mim, cultura é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento da inteligência, é apreciar as coisas bonitas, belas, a arte, a beleza que tem nas mínimas coisas. Cultura é o que as pessoas procuram saber, procuram ter. Tem a cultura familiar, tem a cultura, vamos dizer, profissional, né? Para você ser alguma coisa, você tem que ter cultura. E a cultura é muito pouco valorizada, assim, nos dias de hoje, no Brasil, em geral. Cultura e educação do povo, você lembrar das suas raízes. Cultura é uma mulher que sabe que morando numa favela não pode ter 10 filhos. Costumes intelectuais de cada pessoa. É estar sempre bem informado. Quem tem estudo tem mais cultura, eu acredito, sim. Não é só estudo que é cultura. Depende, eu acho que não tem assim, eu estudei, então tem cultura. Não, tem pessoas que não têm estudo e são educadas, depende da formação. Muitas vezes até a pessoa que não tem estudos tem cultura, né? Mas com certeza o estudo faz com que você cada vez mais se aprimore, você cresça, né? E culturalmente você vai também dando esse crescimento. Tal como mostrou a nossa enquete, é bastante comum as pessoas associarem o termo cultura à escolarização ou à quantidade de conhecimentos que alguém possui. Mas por que isso acontece? É que por muito tempo o conceito de cultura foi entendido, e como a gente viu, ele ainda continua sendo entendido, como o que de melhor se produziu na humanidade. De acordo com esse entendimento, a cultura é associada às artes, às esculturas, às grandes teorias, ao refinamento dos saberes. Nesse caso, a cultura é entendida com C maiúsculo, como se existisse apenas uma cultura padrão da qual todas as pessoas deveriam se aproximar. É por isso que a gente costuma escutar as pessoas falarem assim: ah, ele não tem cultura, ou então, ela é uma pessoa sem cultura, ou ainda, falta um pouco de cultura para o fulano. Acontece que nós, nessa aula, temos um entendimento diferente de cultura que eu convido vocês a conhecerem, ou a relembrarem para quem já conhece. É um conceito bastante simples e fácil de compreender, mas que muda totalmente a ênfase sobre o termo cultura. Eu estou falando de cultura entendida como forma de vida. Simples assim, a cultura como sendo os modos pelos quais os sujeitos vivem as suas vidas. A cultura entendida como sendo as formas de as pessoas estarem no mundo. Nesse sentido, todas as pessoas têm cultura. Não tem como existir uma pessoa sem cultura. O que existem são culturas diferentes, ou seja, modos de vida diferenciados. Partindo dessa ideia, a gente pode entender que não existe tão somente a cultura, com C maiúsculo e no singular, mas existem muitas e variadas culturas no plural, e cada uma com a sua legitimidade própria. É por isso que é importante as professoras e os professores conhecerem as culturas dos alunos com os quais eles trabalham, porque nem todas as culturas são iguais.
Mas se a gente pensar bem, a gente vai perceber que a escola, mesmo que haja todo um discurso educacional que fale da importância de valorizar os modos de vida dos alunos, mesmo assim, a escola funciona para homogeneizar, para uniformizar os alunos em torno de uma cultura específica. Afinal, a escola foi inventada para isso. E apesar de todas as inovações que a escola coloca em operação, parece que no âmago da instituição escolar continua viva essa ideia de os alunos todos, independente das suas culturas, terem que corresponder a um padrão cultural já estabelecido. Então, pessoal, antes de as professoras e os professores tentarem entender os modos de vida dos seus alunos, é importante que eles entendam as formas culturais da sua própria escola. E fazer pesquisa é uma boa estratégia para se conseguir isso. Pesquisa sobre a escola. Como professoras e professores, vocês sabem bem que a dinâmica de funcionamento de uma escola envolve uma série de situações. Nessa aula, eu penso para que vocês pensem em todos os aspectos que caracterizam uma instituição escolar, para que a gente possa melhor contextualizar o nosso ambiente de trabalho, tanto no que se refere aos espaços físicos, quanto no que se refere principalmente aos espaços simbólicos da escola. O conjunto dessas situações escolares configura a própria cultura da instituição. Tudo bem, é claro que há uma cultura escolar mais ampla, que é conectada à cultura geral da sociedade e da época em que se vive. Mas mesmo assim, mesmo as escolas estando inseridas numa mesma sociedade, numa mesma época, há culturas mais específicas que caracterizam cada uma das escolas. Eu falo em cultura específica de cada escola porque ela é construída pelas pessoas que, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, estão envolvidas com a instituição. Essas pessoas, as professoras e os professores, os alunos e as alunas, as diretoras e os diretores, as orientadoras educacionais, as supervisoras, as merendeiras, as famílias dos alunos e todos os especialistas que trabalham na escola, como psicopedagogos, psicólogos, nutricionistas, entre outros, todas essas pessoas estão envolvidas com a produção de uma determinada cultura escolar. A cultura, entendida como a forma de vida da escola, só pode se fazer e se refazer com as atuações de todos os que fazem parte da comunidade escolar, porque são essas pessoas que efetivamente dão vida à escola, são elas que fazem a escola acontecer. Diante disso, eu pergunto, vocês conhecem a cultura da escola onde vocês trabalham? Como é que nós poderemos melhor conhecer a cultura específica da nossa escola? Uma maneira de fazermos isso é construindo um projeto de pesquisa que tenha a pretensão de olhar de modos diferenciados para as coisas que acontecem no interior da nossa escola. Sabem aquelas situações cotidianas pelas quais nós passamos na escola e que nos parecem tão familiares e rotineiras? Pois é especialmente para essas coisas consideradas como óbvias que nós poderemos dirigir o nosso olhar se quisermos melhor conhecer e entender a cultura escolar em que estamos imersos. Quando eu proponho isso para as minhas alunas do curso de pedagogia, geralmente elas perguntam de que maneiras elas poderiam começar a construir um projeto de pesquisa que se dispõe a investigar algumas situações escolares. Tentando responder a esse questionamento das alunas, eu digo que para que a gente comece a pensar em problematizar essas situações cotidianas da escola, é interessante que a gente faça primeiro uma caracterização da realidade da instituição onde a gente trabalha. Vamos fazer o seguinte a partir de agora. Supondo que vocês, como professoras e professores, tenham que construir um projeto de pesquisa. A indicação é que esse projeto de pesquisa tenha como tema geral a escola. Diante do fato de que a escola é composta de uma série de situações que podem ser pesquisadas, vocês deverão então delimitar um objeto a ser pesquisado e formular um problema em torno deste objeto. Como cada um de vocês pode ter um objeto e um problema de pesquisa diferente, eu vou apresentar agora algumas sugestões que poderão servir, que poderão ser úteis para se trabalhar com qualquer um dos objetos de pesquisa que tem como tema a escola em que vocês trabalham. Para quem não trabalha em escola, pode pensar em fazer uma breve caracterização de alguma escola próxima à sua casa ou em qualquer outra que vocês preferirem. Vamos às sugestões.
Mesmo que a professora e o professor trabalhem em uma determinada escola há bastante tempo, é sempre bom começar pelo que a gente chama de contextualização da escola. Mas fiquem atentos, contextualizar a escola não significa simplesmente escrever o nome completo e o endereço da instituição ou o bairro onde ela se localiza. É muito mais do que isso. Para uma contextualização, é preciso fazer a análise do próprio nome da escola e do próprio local onde ela está situada. No que se refere ao nome da instituição, seria interessante que a professora ou o professor buscassem informações que possam explicar o porquê de a escola ter aquele nome. Isso vai mostrando a própria história da escola, ou seja, a partir do seu nome e da sua data de fundação, o pesquisador poderá traçar um breve histórico da instituição, investigando quais foram os motivos pelos quais a escola foi criada, com que finalidades, com que objetivos ela foi construída, qual era o contexto social e político predominante na época da sua inauguração. Agora vamos a outros dados que podem ajudar o pesquisador e a pesquisadora a contextualizarem a escola. Por exemplo, trata-se de uma escola pública, estadual, municipal ou privada, particular, filantrópica, comunitária? Quais os graus de ensino que a escola oferece? Houve modificações desde a sua data de fundação no que se refere ao número de turmas e séries a que a escola atende? No que se refere também aos turnos e horários de funcionamento da instituição? A quantos alunos a escola atende no total? Quais são os critérios para a admissão dos alunos? A gente ainda pode se fazer outras perguntas que nos ajudarão a contextualizar a escola. Qual é o número total de professoras que trabalham nessa escola? Quantos professores são da educação infantil e quantos são dos anos iniciais do ensino fundamental? Quais são os outros professores especialistas que atuam junto com as turmas? Por exemplo, há professor de educação física, de artes, de dança, de música? Há psicólogas, psicopedagogas, nutricionistas, dentistas? Quais são os setores e os serviços que existem nessa escola? Direção, supervisão, orientação educacional, coordenação pedagógica, secretaria, biblioteca, pessoal da limpeza, da merenda, enfim. A gente sabe que em grande parte das escolas há apenas uma ou duas pessoas que desempenham diferentes funções, não é? Por exemplo, às vezes a diretora da escola também faz o serviço de supervisão junto aos professores e também acaba sendo a professora substituta da escola quando é preciso e também cobre algum turno na biblioteca. A gente sabe que é um tanto difícil encontrar escolas, principalmente as públicas, em condições ideais de funcionamento. Mas há também outras escolas que dispõem de todos esses setores e serviços, com profissionais específicos para cada um deles. Mas de que modo? Bem, pessoal, todas essas informações podem fazer parte da contextualização que o pesquisador se propõe a realizar para construir um projeto de pesquisa sobre a escola onde ele atua. Mas, de novo, eu vou enfatizar, numa contextualização não basta aparecerem os dados, é preciso que eles sejam ditos sim, é preciso descrever os dados da escola, mas para analisá-los, ou seja, para confrontar essas informações sobre a escola com os discursos pedagógicos que circulam no campo da educação e principalmente com as nossas realidades sociais mais amplas. Vamos pensar agora em mais alguns dados sobre a escola que podem fazer parte dessa contextualização. Qual é a rotina da escola? E qual é a organização espacial da escola? Observem os aspectos físicos, a construção do prédio, a disposição das salas de aula, a existência ou não de salas especializadas. Existe um refeitório, uma biblioteca, um pátio, uma pracinha, uma brinquedoteca, um auditório? E quanto aos recursos disponíveis aos professores e aos alunos? Há um serviço de xerox disponível e suficiente ou se continua a usar o mimeógrafo? Há computadores na escola? Há computadores nas salas de aula? Nesse momento, provavelmente alguns de vocês estão se perguntando, mas de que escola a professora está falando? Outros de vocês, ao contrário, devem estar se identificando com isso que eu estou falando e reconhecendo as suas escolas. Afinal, a gente sabe que nas nossas cidades há muitas escolas com realidades diferentes e com diferentes condições de trabalho.
E tudo isso pode ser descrito e brevemente analisado na construção de um projeto de pesquisa sobre a cultura de uma escola. Agora, mais alguns dados referentes ao projeto político-pedagógico da escola, o tão conhecido PPP. Existe um documento na escola, esse documento, o PPP? Como ele foi construído? E por quem? Se o PPP da escola já foi construído, ele é avaliado? De que maneira e de quanto em quanto tempo? Procurem se informar também sobre o regimento escolar. Selecionem desses dois documentos, do PPP e do regimento, selecionem algumas ideias que poderão ser úteis aos objetos e aos problemas de pesquisa de vocês. Por exemplo, qual é a filosofia da escola? Quais são os objetivos que ela pretende atingir? Quais são as concepções que a escola tem de aluno, professor, ensino, aprendizagem? O que a escola entende por tudo isso? E as suas concepções de educação, metodologia, avaliação? Qual é o sistema de avaliação adotado pela escola? Todas essas informações podem ser coletadas através da leitura dos documentos da escola, através de observações, de entrevistas ou conversas informais com a diretora da escola, com a supervisora, com outros professores ou outros profissionais envolvidos com o trabalho na instituição. A análise do conjunto desses dados vai fazendo aparecer as formas culturais da escola. A análise também pode oferecer algumas pistas bastante interessantes para que a professora e o professor comecem a problematizar certas situações do seu cotidiano profissional e comecem a pensar, quem sabe, em constituir um objeto de pesquisa que atenda aos seus interesses e a formular um problema em torno deste objeto escolhido que responda aos seus questionamentos. Turma, como eu já havia falado para vocês, o desafio está lançado. Com base nisso tudo que nós vimos, eu convido vocês a pensarem na possibilidade de pesquisarem o seu cotidiano profissional. A importância disso não está numa suposta grande transformação social, como querem alguns discursos educacionais, mas está nas nossas pequenas lutas diárias. Nessa aula, nós temos uma dica de estudo que não pode faltar a quem se dedica à atividade de pesquisa. Trata-se do livro Caminhos Investigativos 2, Outros Modos de Pensar e Fazer Pesquisa em Educação. O livro foi organizado pela professora Marisa Vorhaber Costa e está publicado pela editora DPIA. Todo esse livro é muito importante, mas para essa aula de hoje eu recomendo em especial a leitura do último capítulo, que se chama Uma Agenda para Jovens Pesquisadores. Boa leitura! Na aula de hoje, estudamos o pensamento em construir um projeto de pesquisa. Na sua função docente, é importante que as professoras e os professores conheçam as formas culturais dos alunos com os quais trabalham e também as formas culturais da sua escola. Uma boa maneira de fazer isso é construindo um projeto de pesquisa sobre o seu cotidiano profissional.